Ataques intensos marcam o 5º dia de confronto entre Israel e Irã. Hoje, mísseis atingiram áreas urbanas próximas a Tel Aviv, capital financeira de Israel. Atinge Herzliya, na região metropolitana de Tel Aviv. Podiam ser vistas de longe. Nessa manhã, uma garagem de ônibus também foi atingida, mas sem vítimas. Equipes de emergência foram deslocadas para as áreas destruídas. Em resposta, Israel lançou uma nova ofensiva contra alvos iranianos. A sede da televisão estatal em Teherã foi atingida enquanto o jornal estava ao vivo. A apresentadora se assusta com a explosão e deixa o estúdio, que fica tomado por fumaça. De acordo com a estatal, 3 funcionários morreram. Segundo o governo israelense, o prédio da emissora é utilizado pelas forças iranianas para operações militares. Antes do bombardeio, a população civil foi alertada do ataque. O clima de pânico levou milhares de pessoas a deixarem Teherã, provocando longos congestionamentos nas saídas da capital. Em uma entrevista a uma emissora americana, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não descarta um ataque direto ao líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Segundo ele, essa ação poderia encerrar o conflito. Desde o início das hostilidades, já são pelo menos 224 mortos no Irã e 24 em Israel. Segundo a imprensa israelense, a operação contra o Irã pode se estender por até 3 semanas. A situação está cada vez mais complicada. Israel divulgou hoje que matou o novo chefe do Estado-Maior do Irã. A morte de Ali Chadmani coloca ainda mais tensão no conflito que já dura 5 dias. Ali Chadmani, um dos mais influentes comandantes militares do Irã, foi morto na madrugada desta terça-feira em um ataque aéreo israelense contra um centro de comando em Teherã. A ofensiva foi realizada pelas forças de defesa de Israel, que afirmaram ter agido com base em informações de inteligência que identificaram uma rara oportunidade de atingir o comandante em pleno centro da capital iraniana. Chadmani havia sido nomeado há apenas 3 dias como novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas em tempos de guerra do Irã, substituindo o general Ali Rashid, morto também por Israel durante a operação inicial da ofensiva, batizada de Leão em Ascensão. A morte de Chadmani representa mais um duro golpe para a estrutura de comando militar iraniana, no momento em que os confrontos com Israel atingem níveis sem precedentes. Figura central no planejamento militar iraniano, Ali Chadmani era o comandante do Quartel-General de Emergência, órgão responsável pela coordenação de ataques, lançamento de mísseis e drones e por aprovar planos de fogo em ações contra Israel. Em sua trajetória anterior, atuou como vice-comandante desse mesmo centro e como chefe da diretoria de operações do Estado-Maior-Geral. O general era descrito como um dos militares mais próximos ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, de quem recebia orientação direta. Sua ascensão ao topo do comando operacional refletia a confiança depositada por Khamenei em sua capacidade estratégica. Sob sua supervisão estavam tanto o exército regular quanto a Guarda Revolucionária, braço ideológico e paramilitar do regime iraniano. E na China, o número de vítimas mortais aumentou na sequência da explosão de uma fábrica de fogos de artifício. Para além do registro de mortos, dezenas de trabalhadores continuam hospitalizados.
O número de mortos na explosão ocorrida na manhã desta segunda-feira numa fábrica de fogos de artifício localizada na vila de Linli, no centro da China, subiu para 9. As autoridades locais confirmaram também que 26 pessoas permanecem hospitalizadas, algumas em estado grave. O acidente deu-se por volta das 8h23 da manhã, horário local, nas instalações da fábrica de Shanshou, um espaço de produção artesanal e industrial de pirotecnia. O forte arrebentamento causou destruição parcial do complexo e lançou uma coluna de fumo visível a vários quilómetros de distância. Equipes especializadas em combate a incêndios e explosivos continuam no terreno mais de 20 horas após o incidente devido a risco de novas explosões e a dificuldade de conter o fogo numa zona onde há escassez de água. Para enfrentar o cenário perigoso e proteger os operacionais, foram usados caminhões de água de longo alcance, 28 caminhões cisterna, bombas de alta pressão e unidade de drenagem. O caso volta a lançar luz sobre os riscos associados à indústria pirotécnica na China, um país onde os fogos de artifício continuam a ser populares em festas e celebrações tradicionais, apesar dos constantes apelos e medidas restritivas das autoridades para limitar o seu uso, visando reduzir tanto a poluição como os acidentes. Um relatório divulgado nesta segunda-feira por um Instituto Internacional registrou mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo até janeiro deste ano. A Rússia e os Estados Unidos da América são os países com maior potencial nuclear e concentram cerca de 90% das reservas mundiais. Cada um destes países tem mais de 5 mil ogivas. A China tem 600 ogivas e já anunciou que deve atingir 1.000 em até 8 anos. Já a Coreia do Norte aparece com 50. Na Europa, a França tem maior poder atômico que o Reino Unido, mas o grupo liderado pela Inglaterra anunciou que vai aumentar o arsenal nuclear. O governo de Israel não reconhece oficialmente possuir armas nucleares, embora o instituto aponte que o país tem 90 ogivas. Face ao aumento das tensões no Médio Oriente, Alemanha e França anunciaram um reforço significativo das medidas de segurança em torno de sinagogas, embaixadas israelenses e centros comunitários judaicos. A decisão surge após alertas das autoridades israelenses sobre potenciais atos de retaliação por parte do Irão, na sequência de um recente ataque que matou altos quadros da Guarda Revolucionária iraniana. O ministro dos Assuntos da Diáspora de Israel, Amichai Shikli, em declarações à Euronews, afirmou que as ameaças contra comunidades judaicas e embaixadas de Israel é agora maior do que nunca. Shikli explicou que após o ataque bem-sucedido contra a liderança iraniana, existe um elevado risco de vingança dirigida a alvos israelenses e judeus na Europa e nos outros pontos do mundo. Em França, foram ativadas medidas preventivas em áreas com grande concentração da população judaica, especialmente em Paris e Marselha. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu ao cenário tenso pedindo contenção e diplomacia, reiterando o direito de Israel à autodefesa, mas também apelando ao diálogo para evitar uma escalada de conflito. A polícia dos Estados Unidos prendeu o suspeito de assassinar uma deputada democrata e o marido dela no estado de Minnesota. O atirador também tentou matar um senador estadual. A operação de busca ao atirador mobilizou equipes da SWAT, a tropa de elite da polícia americana. Vance Belter, de 57 anos, foi preso em uma fazenda perto da casa onde morava nos arredores de Minneapolis. Segundo as autoridades, o suspeito teria se passado por um policial para se aproximar das vítimas. Na madrugada de sábado, Belter disparou contra o senador estadual John Hoffman e a esposa dele, que sobreviveram. Cerca de 1 hora depois, policiais encontraram morta a deputada democrata e ex-presidente da Câmara de Minnesota, Melissa Hartman. O marido dela também foi assassinado.
Hoje, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, afirmou que antes de cometer os crimes, Vance Belter foi até a casa de outros 2 parlamentares, mas não chegou a realizar os ataques. Segundo as autoridades, Belter monitorava as vítimas e tinha no carro uma lista com cerca de 70 endereços de políticos e defensores públicos. Dentro do veículo, os agentes ainda apreenderam um arsenal. Belter tinha treinamento militar e trabalhava como segurança. Ele vai responder por 10 crimes, incluindo homicídio e tentativa de homicídio. Ele pode pegar prisão perpétua. E no Japão, 3 pessoas foram detidas por suspeitas de violação das normas de segurança alimentar num restaurante japonês. Mais de 80 pessoas ficaram afetadas na sequência de um grave surto de intoxicação. Os detidos são um homem de 69 anos, a sua esposa de 68 e o seu filho de 41 anos, antigos gestores do restaurante japonês tradicional Kish, localizado em Osaka. O espaço, que chegou a ostentar uma estrela Michelin, viu-se no centro de uma polêmica sanitária depois de dezenas de clientes apresentarem sintomas de intoxicação alimentar, como dores abdominais e diarreia, após refeições feitas no local entre janeiro e fevereiro deste ano. Testes médicos confirmaram a presença de norovírus, uma infecção altamente contagiosa, geralmente transmitida por alimentos ou superfícies contaminados. As autoridades sanitárias locais emitiram uma ordem para o encerramento imediato do restaurante ainda em fevereiro, mas os responsáveis do Kish terão ignorado a ordem e continuando a operar, agravando mais a situação. Essa desobediência deliberada contribuiu para a detenção dos 3 membros da família, que agora enfrentam acusações criminais. Segundo a imprensa japonesa e o jornal britânico, este caso levanta novamente questões sobre a fiscalização da segurança alimentar no setor da restauração, mesmo entre os espaços mais conceituados. A estrela Michelin, embora um selo de excelência gastronómica, não substituiu os requisitos legais de higiene e segurança. O norovírus é conhecido por causar surtos repentinos e intensos, sendo especialmente perigoso em ambientes com alta rotatividade de pessoas, como restaurantes. O presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, defende que o Orçamento Geral do Estado para 2026 deve dar prioridade absoluta à redução da pobreza, sobretudo nas zonas rurais. O chefe de Estado também apelou a mais investimentos nos setores da educação, saúde e infraestruturas básicas. Falando à margem da entrega das obras de renovação da Cantina Mataque, financiadas pela Embaixada da Austrália, o presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, fez um apelo direto ao governo no sentido de priorizar os mais vulneráveis no Orçamento Geral do Estado para 2026. Segundo Ramos Horta, a presidência está profundamente preocupada com os elevados níveis de pobreza nas zonas rurais do país, onde as condições de vida continuam a ser extremamente precárias. O apelo do presidente surge no arranque das jornadas orçamentais para 2026, iniciadas na passada sexta-feira, que dão início formal à preparação do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Na cerimónia, o primeiro-ministro Xanana Guzmão destacou o compromisso do governo com uma sociedade mais justa, próspera e resiliente, mas Ramos Horta foi o mais concreto nas áreas que considera prioritárias. Na educação, sublinhou a importância de garantir condições básicas nas escolas, como casas de banho adequadas para meninas e meninos, água potável e o reforço do programa de merenda escolar. Na saúde, defende que o foco deve ir além do tratamento hospitalar, com investimentos na prevenção e promoção da saúde pública. E no campo das infraestruturas, deu especial destaque à necessidade urgente de reabilitar estradas rurais e garantir abastecimento de água potável a comunidades ainda desassistidas. Dados recentes
revelam que a pobreza multidimensional em Timor-Leste afeta 48% da população num país com 1,3 milhões de habitantes e que 47% das pessoas, especialmente mulheres em idade fértil e crianças, sofrem de má nutrição. O Banco Mundial também recomendou ao país o aumento de investimento em nutrição e desenvolvimento humano, fatores decisivos para o crescimento econômico sustentável.